Mas olha só, não estamos falando de nações ou países tradicionais, não. O foco aqui são os corpos soberanos maçônicos no Brasil. É um olhar impressionante sobre como as engrenagens institucionais, a diplomacia e aquelas regras extremamente rigorosas funcionam nos bastidores. É literalmente ver como uma simples assinatura, em um pedaço de papel, conseguiu desencadear uma verdadeira tempestade geopolítica em apenas 72 horas. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande questão que guia a nossa investigação no material de hoje é até simples. Como é que um acordo, que inclusive carrega a palavra amizade logo no título, pode gerar uma fratura tão rápida entre instituições centenárias? Para entender toda essa dinâmica, nós precisamos adotar uma postura totalmente imparcial e investigativa. Vamos seguir o rastro das evidências, os documentos e as reações oficiais para tentar montar as peças desse verdadeiro xadrez institucional. Seção 1. A faísca. Um novo tratado. Sabe, todo o efeito dominó precisa daquela primeira peça caindo. E o que é super interessante de notar aqui é a natureza aparentemente pacífica desse ato inicial. Aconteceu o seguinte: no dia 19 de maio de 2026, a grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, a GLMRJ, e o Grande Oriente de São Paulo, o GOSP, assinaram um tratado de amizade. O documento oficial foca em coisas muito positivas, como fraternidade, estudo contínuo, alinhamento dos graus simbólicos e uma maior aproximação institucional, e foi um ato amplamente divulgado ao público. A princípio, parecia só mais um passo natural para estreitar laços, mas, como vamos ver, no complexo mundo das relações jurisdicionais, nenhuma ação acontece no vácuo. Seção 2. O efeito dominó começa. E a partir do exato momento em que a tinta secou naquele papel, o cenário mudou completamente. É até assustador notar a rapidez com que as relações diplomáticas começaram a se deteriorar. Reparem bem na linha do tempo. No mesmo dia 19, já temos a primeira reação pesada. No dia 20, uma segunda ruptura. E no dia 21, a intervenção de uma outra potência imensa simplesmente suspende relações que já duravam décadas. É o clássico efeito cascata. As potências responderam quase que instantaneamente ao tratado original, provando quão incrivelmente sensíveis são essas questões de reconhecimento e território. Então, vamos dar uma olhada na primeira resposta. Ainda naquele mesmo dia 19 de maio, o Grande Oriente Paulista, o GOP, não perdeu tempo nenhum. Eles publicaram a prancha número 39, denunciando de imediato o Tratado de Mútuo Reconhecimento e Amizade que eles mantinham com a Geler-Merge. E o motivo? Bom, foi bem direto. A Geler-Merge tinha acabado de firmar um relacionamento com uma potência que o GOP simplesmente não reconhecia. Para o GOP, atitudes como essa não são só formalidades chatas de papelada, elas violam princípios super rígidos de regularidade maçônica, de reciprocidade e, acima de tudo, a soberania jurisdicional. E a poeira nem tinha baixado ainda. Logo no dia seguinte, 20 de maio, a grande loja maçônica do estado de São Paulo, a GLSP, também decidiu cortar relações com a GLMRJ. Mas tem um detalhe fundamental aqui que a gente extrai das fontes. A GLSP fez questão de deixar muito claro que essa decisão não foi nenhum rompante impulsivo. Na verdade, foi o resultado de um longo período de observação. Ao que tudo indica, já existiam pedidos anteriores de esclarecimento que simplesmente ficaram sem resposta, o que acabou tornando a denúncia do tratado uma medida inevitável para eles. A instituição afirmou categoricamente que o ato representava uma afronta direta à soberania e uma verdadeira quebra dos princípios de regularidade. Seção 3. GOB suspende relações maçônicas. E agora chegamos ao clímax dessa linha do tempo. É um momento exato em que a maior e mais antiga potência maçônica do país entra em cena, mudando de vez o peso e a escala da crise. No dia 21 de maio, o Grande Oriente do Brasil, o GOB, publica um documento oficial de altíssimo impacto. O alvo, dessa vez, o Tratado de Mútuo Reconhecimento e Fraterna Amizade que o GOB mantinha com a GLMRJ desde 11 de dezembro de 1999. O GOB alegou que celebrar um tratado com uma potência não reconhecida compromete seriamente a confiança institucional. Basicamente, foi uma medida drástica para resguardar a coerência doutrinária e a integridade das relações históricas. Estamos falando de décadas de um acordo sendo suspensas em questão de horas. Isso ilustra brilhantemente o poder real das sanções diplomáticas nesse contexto. As consequências na prática foram imediatas, suspensão total dos efeitos do tratado, proibição das visitas entre os membros, a chamada intervisitação, e o corte das prerrogativas recíprocas.
Mas olha só que detalhe importantíssimo no fundo dos comunicados oficiais. O golpe deixou uma fresta na porta diplomática. Essa suspensão carrega sim a possibilidade de reversão, caso a situação seja reavaliada. Ou seja, a diplomacia, mesmo no auge de um rompimento brusco, ainda prevê e permite o diálogo. Seção 4. O que realmente está acontecendo? Bom, com toda essa linha do tempo frenética estabelecida e o clímax atingido, vamos dar uma desacelerada no ritmo. Chegou a hora de estruturar essa análise e entender os conceitos profundos que alimentaram essa crise em velocidade recorde. E aqui é absolutamente essencial evitar qualquer tipo de confusão. Como analistas imparciais deste material, precisamos ser muito claros. Essa disputa não tem rigorosamente nada a ver com rituais internos, segredos ou questões filosóficas debatidas nas reuniões. O centro de todo esse conflito é estritamente diplomático e jurisdicional. É sobre fronteiras institucionais, regras de reconhecimento mútuo e aquele arcabouço legal que permite que diferentes organizações soberanas existam lado a lado de forma pacífica. E, no fim das contas, isso nos mostra o quão frágil pode ser a arquitetura da confiança. Então, o ponto crucial aqui é entender como esse reconhecimento funciona na vida real. Para que duas potências se reconheçam oficialmente, 4 pilares pesadíssimos precisam estar de pé. O primeiro é a legitimidade institucional, que comprova a origem daquele grupo. O segundo é a soberania territorial, que define exatamente quem é que dita as regras em qual região. O terceiro é a regularidade maçônica, ou seja, o cumprimento estrito das antigas leis e costumes da estrutura. E, por último, os tratados internacionais e a reciprocidade, garantindo que o respeito que uma parte oferece é exatamente o mesmo que ela recebe. Quando apenas um desses pilares balança um pouquinho que seja, a casa cai e todo edifício diplomático entra em colapso. Seção 5. Consequências e próximos passos. Tendo compreendido essa teoria toda e as regras do jogo, nós precisamos voltar a nossa atenção para o impacto no mundo real. Afinal, como isso afeta a galera que está na base? É que essas rupturas diplomáticas de alto nível geram ondas enormes. Quando os tratados caem, a primeira coisa que acontece é a suspensão imediata das visitas entre membros de potências diferentes. E aí surgem restrições protocolares bem severas. Esse rompimento de acordos cria um verdadeiro isolamento institucional temporário que pode, inclusive, afetar a forma como essas instituições brasileiras são vistas e reconhecidas lá fora, no exterior. O impacto prático, de imediato, é uma separação abrupta no convívio e na interação. Mas e agora? O que vem pela frente? Os documentos apontam que existem 4 caminhos bem claros na mesa para o futuro. O primeiro é simplesmente manter o status quo, a manutenção das suspensões e tudo fica como está. O segundo, que é uma visão mais otimista, seria a reabertura direta do diálogo. O terceiro já envolve a diplomacia clássica, uma mediação, quem sabe com outras potências atuando ali como árbitros totalmente neutros. E o quarto, que com certeza é o cenário mais preocupante, é o aprofundamento dessas rupturas, criando divisões institucionais permanentes e de longo prazo. A escolha de qual desses caminhos seguir é o que vai definir a história dos próximos anos. Seção 6. Unidade, ética e futuro. E mesmo com todas essas tensões borbulhando, a documentação que estamos destrinchando não termina num tom pessimista, não. A gente percebe uma transição muito clara para uma análise baseada naqueles princípios mais fundamentais da instituição. O material de origem ancora toda essa crise num forte apelo ao diálogo fraterno, à transparência e a uma obediência quase que inegociável aos princípios que sustentam a regularidade. Longe de ser apenas uma briga de papéis e questões burocráticas, os textos oficiais enxergam esse episódio inteiro como um verdadeiro teste de ética e de valores institucionais. Tem uma citação específica que carrega um peso enorme. Ela diz o seguinte: a maçonaria não é divisões, mas construção. Fica muito evidente nos documentos o desejo de que toda essa turbulência sirva, por mais paradoxal que pareça, para fortalecer os laços e renovar os compromissos com as bases originais de tudo isso. E o respeito às regras não é tratado de jeito nenhum como uma mera burocracia sem sentido. Como o próprio texto faz questão de destacar, honremos nossa história e nossos tratados, que a luz da razão e da justiça prevaleça. Honrar essa história e esses tratados formam o verdadeiro alicerce da harmonia entre essas potências. É justamente essa busca pela razão e pela justiça, sempre de olho num bem maior e no aperfeiçoamento moral, que deve guiar os próximos passos das lideranças que estão envolvidas no conflito. E temos esta frase, que inclusive aparece em letras maiúsculas no documento original:
A maçonaria é maior que nossas diferenças. Essa é basicamente a tese final unificadora do material. É um lembrete forte, direto e reto, destinado a todos os envolvidos. O recado é claro. A verdadeira força da instituição reside na unidade dos seus valores e naquela fidelidade inabalável aos princípios. E isso precisa estar muito acima de qualquer desentendimento jurisdicional temporário. Tudo isso nos deixa com um pensamento super instigante para o final da nossa explicação de hoje. Nós acabamos de ver, com base nos fatos puros, como acordos centenários podem ser desfeitos literalmente na velocidade da luz institucional. Agora, nos resta apenas acompanhar de perto os próximos capítulos. Será que a força desses princípios unificadores vai falar mais alto, guiando esses corpos soberanos de volta para o caminho da mediação e do diálogo? Ou será que essa fratura diplomática de meras 72 horas vai deixar cicatrizes geopolíticas duradouras, alterando de forma permanente o mapa do reconhecimento maçônico no Brasil? A resposta a essa pergunta é o que vai moldar a história futura dessa ordem tão antiga. Um muito obrigado a quem nos acompanhou nesta análise profunda de hoje e nós continuaremos de olho na evolução dessa fascinante diplomacia institucional.